TV5, uma emissora afiliada à Rede Bandeirantes de Comunicação. Olá, muito boa tarde, muito obrigada, Demóstenes Nascimento, você que acabou de acompanhar aí o melhor do esporte aqui na nossa bancada do esporte. Está começando agora mais um programa Acre Interativo, é isso mesmo, e hoje nós vamos conversar com o deputado reeleito pelo PCdoB, Genilson Leite. Ele que foi o reeleito com mais votos, não foi o mais votado dos deputados não, mas dos que voltaram, ele foi o que mais teve votos aí, ou seja, a população acreditou no trabalho, possivelmente acompanhou o mandato e deu aí mais um mandato para o médico e deputado Genilson Leite. E a gente vai conversar com ele sobre o que foi esse período de campanha, como é que vai ser esse retorno. Ele deixa de ser situação, né, com a sua bancada e passa a ser oposição do governo Gladson Cameli. Como é que ele pretende fazer tudo isso? Pretende continuar com o mandato como ele levava? Ele é pelo coletivo, ele não é uma sigla partidária, apesar de respeitar. Mas o que a gente tem observado é que nessa questão de votos contra e a favor, ele sempre foi pela comunidade. Será que vai continuar assim ou vai ser aquela oposição ferrenha? Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Acre Interativo. É isso aí, vamos direto ao assunto aqui, vamos bater um papo bem legal, descontraído, mas assim, bem firme com o deputado Genilson Leite, do PCdoB. Genilson Leite, como eu já falei no bloco anterior, aliás, na nossa abertura, é médico e está deputado, voltará deputado porque foi reeleito pela população, ou seja, a população assinou embaixo no seu mandato, que ainda está concluindo aqui, e ele volta na próxima legislatura. Dos que retornaram, que estavam na casa e vão retornar, ele foi o mais votado nessa eleição, que foi simplesmente muito louca. E essa já vai ser a minha primeira pergunta, deputado, porque foi uma eleição assim, com números inesperados, com gente que a gente acreditava que voltaria, não voltou, pessoas que não imaginávamos que fossem eleitas, de fato foram. A bancada federal foi algo que surpreendeu muito, né, nessa questão aí da Frente Popular. Boa tarde, seja bem-vindo. Qual é a avaliação assim rápida que o senhor faz dessa eleição, que graças a Deus o senhor retornou? Boa tarde, Rose, boa tarde à população acreana. De início, quero agradecer toda a minha gratidão a todos aqueles que acreditaram no nosso mandato, nos ajudaram, nos apoiaram, e a gente esteve aí entre os mais votados para a Assembleia Legislativa. De fato, essa foi uma eleição muito diferente, né? Desde o ponto de vista da sua metodologia, como também dos resultados que ela apresentaram. Mas a gente não pode, de forma nenhuma, subestimar o que o povo está pensando, né? Nós vimos que havia aqui no Acre motivo para essa renovação, um antipetismo muito forte, né? Isso talvez tenha sido subestimado. Se você observar, o PT, de fato, como sigla, nunca ganhou eleição aqui no Acre. Quem ganhava eram os nomes, né? Jorge Viana, Tião Viana, né? Foram os nomes dessas pessoas que, de repente, fizeram com que o povo do Acre votasse neles. Mas o PT, como os candidatos nacionais, eles, de fato, nunca ganharam aqui. Você vê o Lula, a Dilma, nunca ganharam. E, nesse momento, foi um momento que se trabalhou mais o PT aqui no Acre, sobretudo no momento de desgaste. E a oposição soube fazer isso, né, fez isso, e aí acabou gerando esse resultado aí, que a gente percebe. A oposição elegeu o governador, elegeu 6 deputados federais, elegeu 13 deputados estaduais, está com os 3 senadores da República. Então foi uma mudança radical, né? O que a gente deseja, o que a gente espera é que a oposição aproveite tudo isso, pegue tudo isso, se dedique, gaste energia e cuide do povo do Acre, né? Porque a ideia de quem ganha, ou todo mundo que está na política espera, é que aqueles que estão com o bastão do poder possam fazer algo para melhorar a vida do povo. Nós ali na Assembleia, enquanto deputado estadual, vamos continuar contribuindo, colaborando, fazendo a nossa parte para poder ajudar o coletivo, né?
Agora, interessante falar aqui para nós, assim, rapidinho, ninguém vai se esticar nisso que eu vou falar aqui agora, mas houve uma disputa, inclusive, dentro do próprio partido, né? Do próprio PCdoB aí, a gente sabe que o pessoal estava brigando mesmo por voto, homem a homem, deputado entrando no que chamam, né, do curral eleitoral, no território do outro. Não vou deixar o Genilson aqui de calças curtas, não, mas isso aconteceu em vários partidos. Houve realmente uma disputa muito grande, em alguns momentos desleal, e veio realmente quem o povo quis que viesse. A gente, mais uma vez, agradece o povo, porque apesar de todas as dificuldades que nós tivemos, nosso mandato e a nossa reeleição não foi uma reeleição da estrutura, não foi uma reeleição da secretaria, não foi uma reeleição de uma prefeitura, né? A nossa reeleição foi uma reeleição onde várias pessoas nos ajudaram. O povo entendeu a importância e a sinalização que o nosso mandato deu no diálogo com a população. Eu queria, de imediato, agradecer a todos aqueles que também me apoiaram, porque ninguém ganha eleição sozinho, né? Certeza. A gente não ganha eleição sozinho, não foi mérito do deputado Genilson, não foi o Genilson, o nome do Genilson, né? Foram muitas pessoas que nos ajudaram e, nesse sentido, eu queria aqui agradecer a cada uma que sabe o que fez para que a gente pudesse ganhar. Para você ter uma ideia, em Tarauacá, eu tirei quase 20% dos votos do município, então é uma votação muito extraordinária. Agradecer ao povo de todos os municípios, mas em especial ao povo de Tarauacá. Maravilha. Olha, tem um detalhe muito importante. Depois desses anos aí, desse mandato como situação, Genilson Leite e a Frente Popular, os que foram reeleitos e os que foram eleitos agora, que retornam, na verdade só tem, se não me engano, 2 que nunca tiveram cargos de deputados. Os outros retornam depois de passar um período distante. Eles passam a ser oposição. Como é que isso vai acontecer? Vai ser a pedrinha no sapato do Gladson Cameli? Vai ser aquela oposição responsável que luta pelo bem da comunidade e não simplesmente para ser oposição de qualquer forma? A gente vai saber a opinião dele sobre isso no próximo bloco. Não sai daí não, que a gente volta já. Estamos de volta, segundo bloco do Acre Interativos. Estamos aqui com o deputado reeleito, Genilson Leite, do PCdoB. No bloco passado fizemos aí uma breve avaliação do que foi essa eleição louca, né? Mas que prevaleceu aí a vontade do povo. E eu deixei, no finalzinho do bloco, um questionamento, deputado. Hoje, o senhor ainda é situação, tem muita coisa para fazer aí até o final do mandato, falta pouco, mas ainda falta coisa para terminar. Mas a partir do ano que vem, o senhor é oposição. Essa semana eu acompanhei lá na Assembleia Legislativa, o senhor me falou uma frase, me chamou a atenção e eu usei numa matéria, onde o senhor disse assim, que vai fazer uma oposição responsável e que acha coerente que somente após 6 meses, que é o tempo que se julga necessário para que o próximo governo assuma, veja o que está certo, o que está errado, o que pode mudar, o que não está, que ele se planeje. Aí, a partir daí, já dá tempo para ele iniciar, pelo menos, o trabalho dele, e aí sim vem as cobranças. Muito coerente da sua parte, aliás, quero de cara aqui elogiar, porque foi muito coerente de sua parte, porque outros da oposição não disseram isso. E o senhor acredita que realmente seja esse um tempo necessário, onde dê para o cara entrar, dar uma olhada na casa e se planejar? Exato, Rose. Você que acompanhou o nosso mandato ali na Assembleia Legislativa, percebeu que não é o fato de a gente estar na situação ou na oposição que diminuiu a minha responsabilidade com o povo. Eu, em todos os momentos, mesmo fazendo parte da base de governo do governador Tião Viana, nós em nenhum momento utilizamos ali comportamentos que divergissem do interesse do povo. Então, o nosso mandato na Assembleia Legislativa, independente do governo que esteja, vai ser um mandato que vai estar a serviço do povo. É verdade que o governo que vai entrar aí, que é o Gladson,
ele não é do meu campo político, é verdade. O Gladys vai ser respeitado por mim, como eu respeito o governador Tião Viana. O que eu desejo para ele é que ele trabalhe, que ele faça o que ele se comprometeu em fazer com o povo. E o povo votou no Gladys, votou na oposição, votou nos deputados federais e estaduais e nos senadores, porque acreditou, está acreditando que o Gladys vai fazer alguma coisa para melhorar a vida da população. Então, eu também vou torcer para isso. E o meu comportamento ali vai ser de um deputado que vai estar falando em nome do povo, como eu falei durante os 4 anos do governador Tião Viana. Não vai ser o fato de estar na oposição ou na situação que vai mudar a minha trajetória, o meu comportamento e o meu perfil e os meus posicionamentos na Assembleia Legislativa. Então, não espero do deputado Janilson uma oposição raiventa, uma oposição de criticar por criticar, sem responsabilidade com o serviço público, sem responsabilidade, inclusive, com as condições que um governo tem para poder administrar. Eu não vou fazer isso, porque eu acho que a gente faz política sendo justo, sendo coerente. E eu sempre procurei ser coerente ali na Assembleia Legislativa. Terei os meus posicionamentos, irei sim cobrar o Gladys quando eu achar que precisa ser cobrado, até mesmo porque ele se comprometeu com muitas coisas com o povo acreano e o povo acreditou e nós vamos cobrar sim, mas esqueçam essa questão de uma oposição raiventa, odienta. Eu acho que nós estamos precisando de construir, nós estamos precisando de juntar, nós não estamos precisando de divergir e prejudicar o povo. Agora eu vou manter-me do meu lado, com meu foco político, buscando aglutinar aqueles que perderam as eleições do meu campo político, buscando juntar todo mundo para a gente olhar para o futuro e sonhar com uma nova perspectiva. 2020 vem aí, 2022 vem aí e tem muita água para passar debaixo da ponte. É verdade. O senhor, enquanto médico, que a gente observa acompanhando a Assembleia Legislativa, assim, exatamente no que isso que o senhor falou agora. O senhor, enquanto médico, essa área da saúde é uma área que não só deve, como tem sido muito cobrada pelo senhor de uma forma responsável, primeiro porque o senhor sabe o que está falando. E, inclusive, foi nessa área, há alguns meses aí, que a gente observou realmente que acabaram acontecendo aí alguns pequenos desgastes, porque, partidariamente falando, talvez o senhor deveria ter sido a favor de coisas que, profissionalmente, enquanto médico e cidadão, o senhor acabou sendo contra. Isso realmente mostra o seu posicionamento. Não é que o senhor seja, por favor, tá, gente, não vão com mimimi aqui pro meu lado, não, que eu não gosto. Não é que ele seja desobediente ou rebelde ao partido. É que existem coisas que tem que ter o discernimento, principalmente quando é em áreas delicadas, como é essa questão da saúde. Exato. Esse foi um dos grandes problemas, uma das grandes divergências que eu tive com o governo, que foi aquele tempo do ProSaúde e o tempo também da terceirização, das OS, que iam terceirizar seu pronto-socorro, as UPAs. Enquanto médico, enquanto deputado estadual, o meu olhar não era esse. E eu também percebi que tudo foi feito de maneira muito precipitada. E o governador, a Casa Civil nos chamou para conversar, e de imediato eu disse que não contasse com o meu voto para isso, Não foi um voto que cheguei lá na hora e disse, eu vou votar contra. Não traí, não traí, assim, não fez isso. Eu fui na Casa Civil e disse, chame outro deputado, convença outro deputado a votar pela OS, a votar favorável pela a terceirização, que eu não vou votar favorável. Então, o meu voto foi um voto anunciado, não foi um voto de última hora. Bem como a questão do ProSaúde. O ProSaúde a gente teve aí lutando para que a turma ficasse, para que os nossos servidores se vassem. Ainda está rolando. O próprio Gladson, durante a campanha, disse que ia segurar o pessoal do ProSaúde. Nós vamos dialogar, é óbvio, vamos esperar um pouco, deixar ele sentar na cadeira, deixar ele cuidar um pouco de tomar perto de como está o Estado e depois ele vai ter que dialogar com esse povo, porque certamente o povo vai bater na porta dele. Exatamente. O senhor tocou num assunto aí, inclusive antes da gente começar a gravar aqui, eu estava na redação ainda com o Washington Aquino e falávamos sobre a OS. Onde eu disse que eu nunca me posicionei contra a organização social, porque conheço exemplos em vários estados, inclusive em Santarém do Pará tem um hospital chamado Hospital Regional do Oeste do Pará, que até bem pouco tempo estava funcionando muito bem, obrigada, um hospital de média e alta complexidade, e que é organizado, gerido por uma OS. O que eu discordei naquela época, e me corrija se eu estiver errado, foi a forma como foi colocado, sem conversar com o Conselho de Saúde, sem chamar os médicos, sem chamar os deputados, sem chamar o pessoal para
colocar tudo em pratos limpos e olha, as opções são essas e vamos fazer assim. Foi meio que uma imposição e pegou o povo de surpresa, porque aquilo que é desconhecido, entendeu? A impressão que deu foi que o governador quis se livrar daquele problema e dar para outro. A gente sabe que tem os benefícios, mas não dessa forma. O senhor concorda comigo? Porque eu sou muito franca, se fizer de uma forma assim, conversada, bem negociada, eu acho que uma organização social, até porque o governo vai ter obrigação de fiscalizar, inclusive as autoridades, eu acho que pode ser interessante, mas conversado. A minha vida sempre me deu a possibilidade, assim, de eu ter a cabeça muito aberta para tudo. Não é porque eu votei contra a OES que eu seja, né, contra a terceirização, que eu seja contra a terceirização, digamos, a ferro e fogo. Né? Você descreveu muito bem. Eu acho que a forma como se deu foi muito rápida, né, sem dialogar, sem conversar com os sindicatos, sem conversar com os conselhos, pegou todo mundo de surpresa. Então, assim, a gente não pode dar um voto numa coisa que a gente não conhece. E eu me posicionei contra naquele momento. Esse debate, ele pode vir no futuro, eu posso refletir sobre ele, e a gente dialogando com o povo, com os servidores, a gente pode, inclusive, mudar a opinião a partir dos exemplos que nós temos Brasil afora. Nós temos exemplos que deram certo, exemplos que deram errado. Então, nós só precisamos saber se o exemplo se o que quer vir para cá, se é um bom exemplo, né? Se de repente tem a maior perspectiva de dar certo ou se dar errado. Maravilha. Eu preciso fazer o nosso último intervalo aqui, mais um break rapidinho, e já a gente volta aqui conversando com o Dr. Genilson Leite, mas encerrando esse bate-papo do próximo bloco. Não sai daí não que a gente volta já. Estamos de volta, terceiro e último bloco do Acre Interativo. Estamos conversando aqui com o deputado reeleito Genilson Leite. Já falamos aí sobre eleições, já falamos aí sobre situações que foram colocadas, como é que ele vai atuar sendo oposição agora. E agora minha pergunta para o final é: quais são os planos para o futuro? Porque o senhor foi reeleito com um número de votos considerável, realmente a população mostrou aí que acredita. O que a gente pode esperar? Está finalizando o mandato, mas inicia um outro aí a partir do ano que vem. Exato, Rosa. A gente tem que saber fazer a leitura de tudo. Eu fui o deputado mais bem votado da Frente Popular, né? Isso nos deu uma grande responsabilidade, nós assumimos uma grande responsabilidade. Temos que dialogar muito com o nosso campo político, né? Isso não faz de mim, né, melhor do que ninguém ter sido mais votado, né? Apesar de ser uma sinalização, não me faz melhor do que ninguém. Inclusive, esse é o momento de ter a humildade, de ouvir todo mundo, de trazer todo mundo para perto, de conversar com aqueles que são lideranças da Frente Popular e ficaram sem mandato, de dialogar com aqueles que sonham com a construção de um futuro melhor. Né? Esse é o momento em que nós vamos começar uma série de conversações. Eu vou continuar o meu foco de mandato, meu mandato com trabalho, é um alicerce, é uma base do meu mandato, trabalho, humildade, né? Então, nós vamos, diante do momento que estamos vivendo, buscar reunir todo mundo, conversar com todo mundo, e temos política pela frente. Nós temos 2020 batendo na porta, nós temos 2022, né? Vamos torcer aí para que o governo do Gladys dê certo, né? Se der certo, as nossas perspectivas, elas diminuem desde o ponto de vista de voltar ao governo. Se der errado, as nossas perspectivas aumentam. O que nós vamos fazer é trabalhar firmemente, né, com coerência, com responsabilidade, não para desmontar o governo, né, mas sim para fazer a nossa parte, até mesmo porque todo governo precisa de oposição. Né? Todo governo precisa de alguém relembrando, porque uma oposição responsável, ela até ajuda qualquer governo. Então, o nosso posicionamento ali na Assembleia vai ser esse, né, de somar, de ajudar, de falar em nome do povo. E também dentro da Frente Popular nós queremos nos colocar à disposição para discutir o futuro. Agora vamos e convenhamos também que a gente já está finalizando, e aí falando de próximo governo, o homem vai estar com a faca e o queijo na mão, homem. Tudo. Ganhou, tá? Aqui para nós, Exato. de maioria
tem 13 deputados estaduais, fora aqueles votos que são conversados, que são, não estou falando negociados, mas que são conversados, como ele falou, Claro. não é qualquer oposição que eu vou votar tudo contra, tem aquelas coisas que as pessoas têm opiniões diferentes. Bancada federal aí, nem se fala, e Senado, o negócio está assim mesmo para governar tranquilo. O governo do Gladys tem tudo para dar certo, né? Só não dá certo se eles não quiserem, porque Verdade. força política tem, né? Se não der certo é porque eles não querem, mas a gente vai ficar aí torcendo para que dê certo. Se não der certo, né, nós temos que nos preparar, temos que organizar o nosso time para colocar a apreciação da população novamente no futuro. Mas isso ainda são outros 500. Né? Finalzinho de mandato ainda, ainda tem coisa emperrada, tem coisa importante aí que o senhor acredite que o pessoal vai colocar para votar? Tem, nós estamos já trabalhando nas comissões, tem o orçamento da casa, né? Do governo, tem o orçamento que está na comissão que eu sou presidente, que nós vamos discutir essa semana. Amanhã nós temos reunião sobre isso, né? Temos outros projetos tramitando dentro da Assembleia, nós já voltamos, já retomamos os trabalhos, né? Estamos tentando fazer o agradecimento daquelas pessoas que nos ajudaram na caminhada, mas entre um agradecimento e o trabalho nós vamos mantendo a mesma pegada. E assim, é terminar o ano e se preparar para o ano que vem. Maravilha, olha, eu só posso realmente agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa, parabenizá-lo pela vitória, que não foi fácil ser Frente Popular esse ano e ser bem votado, os números aí estão mostrando isso, então realmente mostrou uma credibilidade, um carinho, uma confiança que a população tem com o senhor, então parabéns e eu vou estar lá marcando Cerrado também. Obrigado, Rose, obrigado ao povo acreano mais uma vez, nossa gratidão. A gente vai estar mantendo o mesmo foco, a mesma pegada, buscando fazer uma política limpa, uma política séria, coerente e falando em nome do povo. Muito obrigado, valeu. Maravilha, e eu acredito nisso. E olha, nossa intenção, estamos trazendo aqui o primeiro deputado Genilson Leite, a assessoria de imprensa dele muito sabiamente entrou em contato conosco, mas o nosso objetivo é trazer todos os que voltaram, os que estão chegando agora, os que retornaram. Então o pessoal da assessoria aí entra em contato com a gente e cada um vai ter a sua chance, a sua oportunidade de vir aqui, de falar um pouco sobre a eleição, de falar um pouco sobre o seu mandato, dos seus objetivos. A assessoria foi esperta, por isso ele está aqui primeiro, tá bom? Olha, se Deus quiser, assim permitir, amanhã estaremos de volta. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. Obrigado mais uma vez, doutor, pela sua visita aqui, a sua entrevista conosco novamente. Desejo muita boa sorte para o senhor. Beijo. Tchau, tchau.